Bom, irmãos, hoje é o capítulo 2 de 1 Pedro. Vamos dar início. Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 1, né? O apóstolo Pedro, né? Presbítero Pedro. ele falou muito no primeiro capítulo da carta, né, sobre a santidade na vida cristã, né, no amor também. Falamos sobre algumas coisas que nós falamos também no início da introdução, né, o porquê da carta, aonde Pedro estava, né, quem ajudou Pedro a escrever a carta, né, qual o sentido da primeira carta de Pedro. E quando nós vamos entendendo a introdução, a gente vai entendendo o contexto da carta também, vai ficando mais fácil, porque vem tudo numa sequência, né? Por isso que fala que a Bíblia é perfeita, né? Não podemos tirar nem colocar nada. Nem precisa, né? Por que as pessoas querem colocar alguma coisa aqui que tão perfeitinho, né? Quer melhorar aquilo que Deus deixou perfeito, né? Como é que o ser humano pode melhorar o que Deus fez, né? Não tem como. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 2. Nós vamos falar aí sobre a casa espiritual, né? Vamos entrar em alguns temas também. Pedro vai continuar falando com os irmãos, com a igreja, né? Com a congregação, sobre como deviam se portar, né? Sua vida espiritual. Porque, como nós falamos na introdução, né? A história conta também, e a Bíblia também mostra que era um tempo muito difícil para a igreja. Era um tempo muito complicado e geralmente... Nós temos falado bastante isso aqui, né? Geralmente não é a dificuldade que as pessoas começam a se distanciar, né, do Senhor, vão esfriando pela dificuldade. E não deveria ser assim, né? Nós vemos aqui no primeiro capítulo, né? As provações são para que nós venhamos crescer na fé, né? Para sermos aprovados, né? Nós lemos na semana passada aqui um pouquinho sobre isso, e ele vai continuar aconselhando como eles deviam se comportar, mesmo no meio à dificuldade que eles passavam, mesmo quando as perseguições, né? Quando o Nero estava latindo que nem um cachorro bravo, né, com a igreja, o Império Romano destruindo, né, esfacelando muitos membros do corpo da igreja, para que eles permanecessem fiéis à palavra do Senhor. E Pedro vai dar uns conselhos aqui, né, o que eles tinham que fazer, né, e isso serve muito para nós nos dias de hoje. Por isso que as cartas, né, a Bíblia em si, ela é atemporal. Ela serviu para que o povo tivesse uma esperança, né, a carta da esperança de Pedro, num lugar que era praticamente apocalíptico, né, que era Roma, numa situação difícil, chamada até de Babilônia, né, mas serve muito para nós nos dias de hoje também, porque quando nós vamos lendo a palavra do Senhor, a gente vai ficando mais constrangido, né, vai falando, caramba, nós não podemos menosprezar os nossos problemas, não os problemas de ninguém, mas aquele tempo era um tempo difícil para o cristão, né? Ser cristão hoje talvez não seja tão difícil quanto era naquele tempo, né? Mas nós vamos começar lendo, vamos para a palavra, o versículo 1, quem pode ler para nós? Leia só o versículo 1 até o 3, tá? São as primeiras palavras no capítulo 2. Tem alguém aí? Oh, Maru. São as primeiras palavras do capítulo 2. Quem pode ler para nós o versículo 1 ao 3? Até o 3, né, meu irmão? Então, Pedro já começa, porque devido à dificuldade, vocês lembram que na carta de Tiago, quando nós estudamos, estava tendo muitos problemas internos, né? Uns falando mal dos outros, né? Os irmãos não estavam se entendendo mais, né? Um lado tinha já o lado do rico, o lado do pobre, né? Já estava começando a criar divisões, algumas pessoas não tinham o mesmo, como é que se diz? Eles não estavam na mesma sintonia, né? Alguns não falavam uns com os outros, né? Um falava mal dos outros, pelo contrário, né? Estava acontecendo muito isso. E quando chega um tempo difícil, o tempo da dificuldade, a probabilidade para eles aqui
era porque os líderes ficaram, né, em Jerusalém, enfrentaram de perto ali a situação, né? O restante foi disperso, né, aqui as 5 províncias. E a probabilidade de eles ficarem fracos na fé era grande, né? Porque, como a gente estava falando, quando vem o desânimo, vem a primeira dificuldade, as lutas, né? A Bíblia diz que é para que nós venhamos crescer, né? As provações. É para o crescimento, né? Não é para você desanimar e parar, não. É difícil seguir Jesus. É muito pior seguir sem Ele. E nesse tempo aqui, Pedro já começa a alertar, porque muitos realmente, muitos já tinham abandonado a fé. Muitos por medo, né? Não quiseram, negaram a Cristo, né? Não quiseram morrer pelo nome de Cristo, não aceitaram a morte por causa de Cristo. Tudo bem? Boa noite, boa noite. E vinha o desânimo. Vocês lembram do povo lá onde Tiago escreveu a carta? O povo falando assim, poxa, será que Deus me abandonou? Essa é a primeira coisa que as pessoas pensam no momento de dificuldade. Pô, será que Deus não está vendo esse problema nosso aqui não? Será que nós vamos morrer aqui nesse lugar? Aí vem o desânimo. E nós falamos aqui recentemente, né, que a mente vazia, né, é a oficina do inimigo. Esse ditado é do mundo, né? É um ditado popular, mas para o cristão, a mente vazia pode ser também uma oficina para Satanás. Porque Pedro, ele vai logo falar aqui, olha, primeiro ele vai dizer, né, portanto, despojando-os, portanto, de toda maldade, dolo de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. O que seria maledicência? Vocês sabem me dizer? O que é maledicências? Alguém sabe? Vou fazer perguntas. Isso. Isso. Uhum. Sim. Estavam voltando aos velhos costumes, né? Estavam voltando, ou seja, parece que só tomaram banho, né? Tomaram banho e vocês, né, tem que continuar crescendo na fé. E ele vai dizer, maledicência quer dizer também críticas injustas, né? Você lançar críticas injustas, começar a falar mal do outro, né? Realmente, isso acontecia muito, né? Na igreja do primeiro século, principalmente quando eles estavam começando a ficar dispersos, né? Estavam começando a ficar, não ocupar a mente com aquilo que deveria ser feito, porque qual era o sentido da dispersão? Disperso para quê? Para ficar lá escondido, para fugir do Império Romano? Não. Nós lemos na introdução, para levar o evangelho adiante, né? Para pregar o evangelho. Não era para, vamos fugir aqui, que nem a gente, né? Vamos se esconder aqui, já estamos salvos mesmo, né? Estamos na verdade. O pessoal da denominação aí fora que se dane. Não, o nosso papel é levar adiante. Aquilo que nós aprendemos na escola da Bíblia, aquilo que nós aprendemos da palavra na verdade, nosso papel é o quê? Levar. Exato, não é só ficar guardando. A gente falava lá na brincadeira lá no esconde-esconde, já está guardando o caixão aí, né? Você está guardando o caixão. Não, você tem que. A palavra, vamos ver mais para frente que o Pedro vai chamar os irmãos e nós de pedras vivas. Pedras vivas. Então, o papel deles era o que? Era ir, mas continuar pregando a palavra. Muitos já estavam esmorecendo, a fé esmorecendo, esfriando na fé. Aí o que ele vai dizer? Ele vai, no versículo 2, ele diz assim, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Né? Ele vai usar o exemplo de uma criança. Né? Você já viu a criança recém-nascida quando está com fome, o que ela faz? Ela chora, né? Ela quando está com a mãe, ela já sente o cheiro do leite, né? E ela fica... Já viu a criança procurando assim, ela puxando a blusa da mãe, né? Você já viu a criança querendo leite materno? Que é o leite puro, né? Que é o melhor leite que tem, né? O leite materno. O médico, ele orienta a criança a mamar, né? O leite materno, porque é o que tem mais proteína, o que tem mais... É o melhor leite que tem, né? Você já viu a criança como ela fica quando ela está com fome, né? Ela vai crescendo e aquilo ali tem um monte de proteína, um monte de vitamina para ela poder crescer.
E a criança ela fica desesperada, né, querendo mamar. Você já viu a criança assim? Ela puxa. A minha foi quase até 1 ano, né? Quase 2. Ela fica, não tem lugar, né? Tá na rua, ela puxava assim, quer mamar. Hoje mesmo eu vi um exemplo disso no lugar que eu estava, a criancinha chorando e a mãe não conseguia porque estava na rua, na calçada, assim, esperando a chuva passar, e a criança começou a se desesperar. É isso que Pedro está falando, isso conosco em relação à Bíblia. Nós precisamos ter essa fome em relação à Bíblia, porque se tem o melhor nutriente, o cristão ele precisa orar. A igreja orava, a igreja adorava o Senhor, a igreja louvava. Isso é muito importante, mas o principal nutriente para o cristão, para o crescimento do cristão, é a Bíblia. Se o médico, né, o médico dos médicos, né, o Deus Todo-Poderoso, né, ele indica para nós aí, o médico, esse médico, o pediatra, né, ele vai indicar, ele vai falar que o melhor leite é o leite materno. Deus vem na sua palavra, né, olhando dentro da sua palavra. Se ele for escolher o melhor leite para nós, é esse aqui, é a Bíblia. Esse é o que traz. Quem me deixou ali? Obrigado. Temos que, para crescer, esse leite faz a criança crescer o leite materno. A Bíblia traz muito crescimento para nós, né? Você vai ter o conhecimento, você vai alimentar seu espírito. Esse é o melhor nutriente que tem, né? A gente, volta a falar, nós orávamos, nós oramos, né? Nós cultuamos, buscamos aí a adoração ao Senhor, mas se eu não almejar, né? Não tiver o desejo, né? Ele vai falar ardentemente, né? Como criança ele vai dizer, ele vai usar esse termo, desejam ardentemente, né? O leite espiritual para que vocês venham crescer na fé, né? Para que nós possamos crescer na fé, crescer na graça, no conhecimento, e traz realmente o crescimento. Até porque como é que eles iam para um local, como é que eles estariam em um local sofrendo tanta perseguição e crer que Jesus, né, que Jesus ele ia voltar? O que ia dar ânimo para eles ali? O que dá ânimo para nós hoje? O que nos traz esperança nos dias de hoje? É o conhecimento da palavra. Uhum. Uhum. Ou ela está autuando ou ela está pontuando, né? Sim. 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 Exato. Ele vai falar ardentemente, né? E é interessante que o cristão sem o conhecimento da Bíblia, sem a palavra, é um soldado desarmado na guerra. Porque, nós falamos aqui na introdução, e no primeiro capítulo, a dificuldade que eles estavam enfrentando aqui. E o problema
era que assim, muitos abandonaram Cristo, e você vai ver, se você for olhar mais para frente, não foi só por causa do medo de morrer. Muitos abandonaram a fé porque foram enganados por falsos profetas. Ainda tinha essa. Muitos ali ainda foram desviados da fé, da verdade, porque deram ouvidos a falsos profetas. E próprio Pedro vai falar sobre isso mais para frente, né? A gente viu sobre isso. Em todas as cartas, a maioria das cartas, Paulo vai falar em Timóteo, Tiago vai falar, alertar sobre isso. Ó, tomem cuidado, né? Como é que vocês vão vão acreditar, né? E o interessante, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente acabou de falar aqui que hoje, ser cristão, o cristão nessa época aqui, difícil comparar com o cristão de hoje, né? Como é que eles faziam? Não tinha a Bíblia. Como é que eles faziam para poder tomar o leite espiritual? É isso aí. Tinham que estar envolvidos, né? Envolvidos. Sim. Sim. Não podia ser um membro morto, né? Tem que ser um membro ativo, um membro que está ali. Estou aqui, eu estou me alimentando, eu tô ouvindo, estou participando, né? Então, era importante, porque a igreja se reunia no primeiro dia da semana. A igreja se reunia, tomavam ceia, cultuavam, né? Provavelmente tinha o estudo, né? Então, tinha que estar envolvido ali, porque não tinha a Bíblia, não tinha a palavra. Hoje não, hoje qualquer coisa que você pegar aí, você consegue ter acesso à palavra. Você consegue colocar no carro para ir ouvindo, né? Você consegue colocar no celular 200, 300 Bíblias, se você quiser, de várias linguagens. Mas hoje já tem as ferramentas para nós. O que mais falta muitas das vezes é a nossa vontade. É ter o desejo ardente de uma criança realmente, né? Uma criança recém-nascida, de ter a vontade de querer crescer na fé, aprender a palavra, né? Depende de nós mesmos, nosso esforço, né? Para que nós venhamos ter o tempo, né? Separar o tempo para poder aprender mais a palavra, né? Crescer na graça e no conhecimento. E não tinha a Bíblia, irmãos, era hora de dificuldade, né? Tinham que ouvir, tinham que esperar alguém ali ouvir a carta, né? Ver a carta de Pedro, prestar atenção, né? Então, era muito mais difícil. Mas ele faz essa comparação, achei muito, muito legal, né? Porque ele fala assim, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas de genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Né? Para que vocês possam alcançar a salvação. Como é que a gente vai... A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Né? Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Né? Então, era um momento difícil. Tinha muitos ali que eram novos convertidos, já estavam sofrendo pelo Evangelho. Né? Muitos talvez não ia aguentar, né, a dificuldade. E esse é o conselho de Pedro, né? A carta de Pedro. Olha, desejam aí ardentemente, né? Eu estava lendo esse dia o Velho Testamento, e eu estava lendo sobre Josué, né? O próprio Moisés, Josué, né, o sucessor de Moisés. Qual foi os principais conselhos de Deus para que ele viesse ser bem sucedido, né? Para que ele viesse chegar até onde ele chegou, né? Meditar no quê, né? A palavra. Muitos aguentaram morrer por Cristo porque estavam na onde? Na palavra. Muitos não foram enganados porque estavam na palavra. Jesus não caiu em tentação lá perante Satanás porque estava na onde? Na palavra. Muitos viraram tocha humana, foram queimados vivos porque estavam na palavra. Muitos não negaram Cristo vendo seu parente morrer porque estava na onde? Na palavra, né? É o que faz crescer, é o que faz a nossa fé, né, ser fortalecida, né? O melhor nutriente que tem é a Bíblia. É a Bíblia. O cristão, se ele não tiver a palavra, ele é um soldado desarmado no meio da guerra. O soldado sem arma na guerra vai fazer o que na guerra? Vai tomar tiro, né? Vai tomar bomba. Então é perigoso, né? Quem pode ler para nós do 4 ao 6? Pode ler até o 7, por favor. Pode ler, varão, por gentileza. Do 4 ao 7.
Vou fazer uma pergunta novamente para os irmãos. Não tenho vergonha de responder não, irmãos. Eu também caçando lá para saber o que é. O que seria uma pedra angular? Em algumas sessões você falar que é a pedra principal, né? O que seria uma pedra angular? Pode ilustrar assim aqui para a gente, para ficar mais fácil o entendimento. O que seria uma pedra angular? Pedra angular. Sim. Uhum. Sim. Exato. É isso aí. Exatamente isso, né? Jesus ele é a pedra principal, né? Pedra angular. Lembra que nós falamos, acho que foi na introdução, ou foi na aula passada, quando ele está com Pedro, ele edificou a igreja sobre aonde? Sobre a rocha, né? Sobre a pedra. Quem era a pedra? Não era Pedro, é o próprio Cristo, né? Muitos se confundem aí, ele está falando dele, né? É Jesus. E ele está dizendo aqui, irmãos, que nós, se ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, ele é a pedra que vai segurar toda a estrutura, né? E trazendo para cá, para o corpo, né? Ele é o cabeça da igreja, certo? Nós somos os membros. Nessa ilustração aqui da obra, ele vai dizer aqui, vocês, ele foi rejeitado, né? Isaías fala, né? Foi a pedra rejeitada, a rocha, né? A estrutura. E nós, ele está falando para eles aqui, né? Vocês são as pedras vivas. Ele está dizendo assim para eles, ó, vocês vão ser aquele que vai dar continuidade ao crescimento. Já tem a rocha, já tem a pedra, a estrutura está montada. Já veio, Cristo. A estrutura montada, beleza. Agora quem vai construir o restante? Quem vai dar continuidade nisso? Os discípulos, os apóstolos, a igreja do primeiro século, a igreja do Joque, as congregações, né, que é aqui no Brasil, lá fora do Brasil. Nós somos as pedras vivas. Eu até perguntei para minha esposa, o que é ser uma pedra viva? Uma pedra viva, o que seria ser uma pedra viva? Alguém tem uma resposta? O que é ser uma pedra viva? É isso aí, meu irmão. É a mesma coisa, o exemplo que a gente fala do membro do corpo. O membro do corpo parado, né, necrosado, ele é arrancado fora. A pedra viva que ele fala, ele estava falando isso exatamente para eles. Nós acabamos de falar, vocês buscam aí o crescimento espiritual, porque vocês já estão firmados numa estrutura. Cristo já fez tudo por vocês. Agora, quem vai dar continuação ao reino, quem vai dar continuação à pregação do evangelho, ao crescimento da igreja, é vocês. Então, vocês precisam estar bem, mas vocês já têm a estrutura. Nós já temos a base, a estrutura está aqui. Agora, nós somos pedras vivas. Ser pedra viva é isso, né? É aquele que vai dar continuidade à pregação do evangelho. É aquele que vai continuar buscando falar de Cristo. Levar para as pessoas, esse é o Jesus, né? Aí ele vai dizer aqui também que Jesus, para aqueles que não creem, virou pedra de tropeço, né? Mas para aqueles que creem, né, a pedra principal, a pedra angular. E nós, pedras vivas. Pode falar, Zé. Uhum. Uhum. Sim. É isso aí. Aí eu até falei para minha esposa isso, falei, nós temos sido pedra de tropeço ou uma pedra viva? Quem nós temos sido, né? É interessante isso, dá uma mensagem boa isso aí, né?
Então vai Por isso que é bom você ir estudando, que você vai começando a montar as coisas, né? Você vai... Mas isso é importantíssimo, nós somos pedras vivas, umas pedras importantes para o reino, que vai ajudar a dar continuidade para o reino, que na igreja está aqui. Não tem mais um apóstolo. Só foi apóstolo quem viu Cristo, não tem mais, acabou. Jesus está com o Pai, não sabe o dia de sua volta, ninguém sabe. Sobrou para quem? Quem? Dona Jane? Para nós. Para nós. Por isso que nós temos falado bastante, né? Todos os membros, né, são importantes. Pedras vivas, nós temos que ser essa pedra viva. Aonde nós estivermos ali, né? Tentar fazer crescer um pouquinho mais o reino, essa obra, né? Essa obra se expandir, né? O reino se expandir, né? O evangelho chegar até as pessoas, apresentar o verdadeiro evangelho para as pessoas. Não tenho muito, consigo falar muito, tenho muita dificuldade, mas aí, ó, dica aí, Escola da Bíblia, né? Leia lá o panfletinho, nem seu Joaquim, né? Ele faz isso, né? Muito. Pedra vivíssima, né? Então, nós temos que ser pedras vivas, né? É isso que nós temos que ser. Já temos a base, né? A pedra principal já está aqui, a Bíblia, né? A palavra, Jesus, né? Agora, nosso papel é dar continuidade ao crescimento do reino, é isso que Pedro está falando para eles. Não era para eles se esconderem, né? Ter medo, né? Não deixa que o medo, a dificuldade, as opressões façam você se tornar uma pedra morta, né? Só estou aqui, tá bom, estou aqui, estou vindo nos cultos aqui, tá quietinho, estou fazendo mal para ninguém, Deus quer que você seja uma pedra viva, você é importante para o reino, você seja uma pedra realmente, venha edificar. Ele vai dizer no 8, né, que o soldado falou, essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas, né? Virou pedra de tropeço Cristo porque não queriam seguir aquilo que Jesus falava. Não queriam seguir, fazer a vontade do Senhor, né? Aí no 9 ele vai dizer assim, aí ele vai dizer no 8 ainda, mas vocês são a raça escolhida, o sacerdócio do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos, olha o que ele vai dizer no contexto, no 9, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, olha que lindo isso, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Já receberam, vocês não eram... Olha, isso aqui é maravilhoso, né? Vocês não eram povo de Deus, nós não éramos povo de Deus. Hoje nós somos povo de Deus, né? O povo de Deus, né? E ele vai falar o porquê aqui, né? Eu sou o povo de Deus, né? Agora a gente é os queridinhos do Senhor, né? Não é nesse sentido que ele está falando, não, irmãos. Vou ter os benefícios. Vai ter o benefício da salvação. Mas ele está falando no sentido de você mostrar para as pessoas quem é esse Deus, né? Esse era o intuito, lembra? As igrejas das 5 províncias que nós falamos na introdução, dispersas. Mas era para ficar disperso lá, que nem um fujão, escondidinho lá. Não, está aqui, deixa lá os pessoal morrer lá, vão morrer lá. O Nero está matando todo mundo mesmo, vamos ficar por aqui, não. Né? Não era para isso que... Nós somos escolhidos para isso. A Bíblia vai ter vários textos de exemplo, né? Luz, né, da terra, fazer a diferença, ser sal da terra, luz da terra, né? Então nós precisamos ser aquilo que a Bíblia, aquilo que o Senhor quer de nós. Alcançamos a misericórdia do Senhor e através das nossas vidas, né, nós tentarmos também com que as pessoas alcancem essa misericórdia, se tornem também povo de Deus. E olha que tem gente, né? Tem muita gente para se vão querer aceitar, eu não sei. Pode falar, Varu. É isso aí. É isso aí. Não é nós nos acharmos, né, a última bolacha do pacote, né? Falar assim, não, agora Deus vai me dar tudo, eu sou o povo dele, né? Não vou sofrer nada, não vou passar por nada. Muito pelo contrário. São escolhidos para passar aquilo que Cristo passou. É essa a eleição. Bem-vindo à eleição do Senhor.
né? Não, você agora é o preterido, né? Vou ter o salário melhor, vou ter as coisas melhores. Você tem que trabalhar para isso, estudar para isso, né? Mas Deus sempre fala, ele fala para o lado espiritual, né? Isso é em prol tudo do reino. Lembra lá do contexto da igreja, porque da carta, né? Eles estavam no local distante dos líderes, né? E precisavam dar continuidade para o reino. Dali, que nem o soldado falou, deles ali, eles tinham que beber do leite espiritual, porque tinha que sair mais presbíteros, mais discípulos preparados para poder dar continuidade e ajudar a congregação. Esse é o pensamento. Não era para ficar lá que nem uns fujões, né? Ele não vai usar os termos fujão, nós lemos no começo aqui. Eles eram forasteiros, diferente de fugir, né? Então, eles estavam ali para um propósito. Nós estamos aqui para um propósito, para ser pedra viva, para ser aquele... Você é povo de Deus, você é escolhido por Deus, de Deus hoje, mas não é para ser só o benefício, né? É para você... É que é complicado falar isso, mas é a verdade. É que a gente acha que Jesus ainda tem que servir a gente, né? A gente ainda acha isso muitas das vezes. A gente tem que ir para servir. Ele serviu, ele não só serviu, ele se serviu, né? Ele foi entregue por amor de nós, né? Então, nós temos que pensar todos os dias nisso. E nós estamos aqui não é para ser, né, privilegiados, porque se Jesus voltar hoje temos a salvação, mas enquanto ele não volta, fazer o nosso papel como cristão, né, e fazer a sua vontade. Quem pode ler para nós do 11 ao 13 agora? Aí ele vai começar a exortar um pouquinho mais também. Quem pode ler para nós? Até o 13, Ju, por favor. Lembra que nós falamos aqui, acho que foi na aula passada que nós falamos que a dificuldade da igreja aqui era, eles tinham dificuldade contra a dificuldade que nós temos hoje, né, contra eles mesmos, as suas vontades, o judeu, né, que queria insistir muito na lei, e ainda tinha os pagãos, né? Você vê a dificuldade que era, como eles estavam enfrentando. Aí ele vai orientar, ele fala assim, lembre-se que vocês são estrangeiros, né? Vocês estão de passagem, e ele falou isso, a gente falou isso no primeiro capítulo, né, também, lá no começo. Nós estamos aqui de passagem, ele vai dizer, peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma, né? Ele pede para evitar as paixões carnais, tomar cuidado, né? Naquele tempo também tinha dificuldade, mas também tinha os prazeres da vida, né? Tinham cidades que era uma perdição, né? Muitos estarem lá, né? Eles eram muito tentados ainda naquele tempo, cristão. Ainda é mais uma dificuldade. As mesmas tentações que nós passamos nos dias de hoje, eles passavam lá também, né? Tinha locais que era difícil de se passar, né? Coríntios eram uns lugares complicados de estar, né? Tinha lugares que era à vontade, né? O pecado andava nas ruas assim, escancarado. Era isso. Cuidado para que vocês não... E os pagãos? Outra coisa, eles estavam lutando contra pagãos. Uma das acusações de Nero para com a igreja, eles achavam que a igreja estava se reunindo, né, fazendo uma seita, né, se juntando com o judeu para poder destruir, né, e o judeu querendo se infiltrar com os cristãos para matar, destruir o Império Romano, né. Já tinha essa convicção, eles já tinham convicção, mas essa não era a vontade do Senhor. A igreja, o papel da igreja era pregar o evangelho. Imagina se eles se reunissem ali, então vamos fazer o seguinte, já que querem matar a gente, vamos tentar matar eles também. Olho por olho, dente por dente. Nunca foi assim com Cristo. Nunca foi assim com Cristo. Cuidado, né? Para os pagãos saber quem é Jesus, eles vão ter que olhar em vocês. E sabe o que é o problema? Você ser perseguido por fazer o bem. Quando você paga por uma coisa que se faz errado, você sabe que fez errado, né? Por exemplo, quem matou lá foi preso.
Ele sabe que vai ter que ser preso, que vai ter que pagar. Agora imagine você pagar por uma coisa que você não fez. Você fez o bem. Isso é ser seguidor de Cristo. Eles estavam sofrendo por fazer o bem, pregar a palavra, o evangelho, né? Só que, e não era, né, que nem Pedro. Quando Jesus é preso, né? Quando pegam Jesus ali, o que ele faz? Né? Ele puxa a espada, né? Corta a orelha de Malco, né? Jesus levou pancada na cara, né? E ele falou assim, que era para fazer o quê? Porque tinha pagão. E os pagãos viviam acusando cristãos, esperando isso aqui, ó, para pregar em alguma coisa. E como é que às vezes eles iriam se converter? Mais para frente, vocês vão ver que ele vai falar no mesmo contexto sobre autoridade, né? Ó, respeitem as autoridades. É Nero que está no comando aí? É um cabra ruim? É ruim. Mas não tentam fazer, desde que não mexam, né, com a fé de vocês, né? Façam o que está pedindo. Vai fazer o quê? Ele é autoridade aí. Respeitem a autoridade. A maioria dos lugares onde nós trabalhamos é um monte de pagão. Sim ou não? Como é que eu vou fazer com que aqueles pagãos aceitem a Cristo? A primeira confusão que tiver, eu passo para agressão. Aí depois eu falo, não, eu sou cristão, irmão, e aí? É luz. É isso que Pedro está falando para eles. Não adianta, ó, não é dente por dente. Lembre-se, né? Tiago lhe falou, irmãos, a nossa ira, ela não opera a justiça de Deus. Não opera. Deus, Nero, ele teve a colheita dele. Ele morreu feio, né? E muitos, eu estava até falando com a minha esposa ontem, imagina aqueles que bateram em Jesus, né, cuspiram em Jesus. Imagine esses homens que, no dia do juízo, né? Aqueles que não se arrependeram do que fez com o Filho do Deus vivo. Mas ele estava ensinando, porque, vamos falar no português claro aqui, né? Mas vai ficar mais fácil. Poderia ser menor, né? O Império Romano tinha seus armamentos, né? A sua estrutura. Eles tinham um pouquinho mais de condições de vencer uma batalha. Mas imagina esse povo de Deus em revolta e começa a brigar também fisicamente com o povo, né? Com o Império Romano. Não era essa a vontade do Senhor. Não era rebater, né, o mal com o mal, né? E ele vai dizer, né? Independente de quem seja a autoridade, tem que respeitar a autoridade. Meu patrão lá, ele não é cristão. Às vezes fala um monte de palavrão, cabra difícil. Meu encarregado, o atual aqui, ninguém gosta dele, só da equipe. Eu cheguei agora, o pessoal tudo falando mal dele e tal. Mas graças a Deus, né, ele tem vindo bastante para cá e as oportunidades que a gente tem tido, falando de Cristo, né? Por mais que tenha dificuldade, se um dia, vou falar grosso comigo, eu vou ter que rebater também, não posso fazer isso. Porque ele é um pagão. E depois eu vou falar que sou cristão ainda. Não, eu sou cristão. Ele me xinga, eu xingo ele também. E aí? Não pode. Não pode. Uhum. Uhum. Tanto é que se você vê, a maioria dos cristãos trabalham o cara que não é cristão. E tem pessoas que ganham bem, tem pessoas que pagam a seguridade social, Uhum. tem um monte de benefício. Quer dizer, ele é ruim, mas ruim todo mundo é. A maioria rouba, mas a maioria dos funcionários rouba material, mercadoria. Uhum. Agora, o cristão não pode fazer isso. Exatamente. Quem cuida do cristão é Deus. É Deus. Ele não pode fazer nada contra o cristão. Se o cristão for fiel, se o cristão seguir a palavra que foram ditas a ele. Então ele não pode fazer nada. Entendeu? O cristão pode ser que um dia que seja mandado embora. Mas por quê?
A maior raiva dos pagãos, né? Principalmente aqueles que mataram Cristo, né? Na cruz do Calvário ali. Fugiu o raciocínio. Eu vou voltar. Mas ele vai dizer assim, no 12: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles o acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade. E eu vou obedecer esse cara aí, está matando um monte dos nossos, ele matou meu filho, quer matar minha esposa, fez meu marido de escravo lá, eu vou obedecer esse cara? Sim. Sim, porque que nem o soldado falou agora, e nós lemos aqui, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Por que você vai brigar? Porque você não é nem daqui. Se tiver alguma coisa para brigar, brigamos pelas coisas do alto. O apóstolo Paulo fala, né? Se tiver que buscar algumas coisas, buscamos do alto. Estão brigando aqui. Mas eu quero tal lá, eu votei em tal, você falando tal. Irmãos, eu tenho que brigar pelas coisas de cima. Meu interesse não está aqui. Nós temos que brigar. Se tem uma coisa que a gente tem que brigar aqui nessa terra, é para que nós venhamos alcançar a salvação. Essa é a luta. E se contente com isso. Né? Mas ele não queria que houvesse um embate. Não queria que houvesse a resistência, fisicamente falando. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Porque um dia, né, todos os joelhos vão se dobrar perante o Senhor. Todos vão estar perante o Senhor. Aquele que fez a maldade, aquele que fez o bem, todos. Não vai ter jeito, não vai escapar. Lembrei que eu quero falar. A maior raiva dos pagãos ali, com o cristão, principalmente com Jesus, é que ele não falava nada, né? Você não vai se defender perante Pilatos, você não vai falar nada. Estão te acusando aí, você não vai falar nada. Ele, vou falar o quê? Primeiro que tem que se cumprir o que meu pai pediu. Segundo que não vai adiantar. Né? Não vai adiantar. Né? Eles vão, ainda ele vai fazer oração, né? Perdoe, né? Pois não sabe o que fazem, né? Jesus. O próprio Estevão também, né? Ele faz isso. Então, nós precisamos obedecer, né? As autoridades, mas a única coisa que eles não poderiam ser desobedientes, e muitos morreram por causa disso, é se chegassem a eles e falassem assim: olha, Nero, né? Você tem que me obedecer. Então nega Jesus. Aí eu não posso, né? O conforto, né? Estava realmente na cova, né? Sim. Exatamente. Ele diz assim no 14: aos governantes que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Nada. Aí o 16 diz: vivam como pessoas livres, ponto. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Vivam como escravos de Deus. Eita. Escravos de Deus, né? Não tem como a gente, né, sair, né, disso. Você sair é para a morte, né? Mas ele pede para viver como um escravo do Senhor, né? E ele vai dizer assim: façam de tudo, né, para que não tenham nada para falar de vocês. Né? Sempre vão falar alguma coisa, né? Porque nós não somos perfeitos. Mas ele diz para a gente fazer de tudo. Ele não está falando para a gente ser perfeito, né? Não existe. Mas ele está falando para nós fazermos de tudo. Eles façam de tudo para que não acusem vocês por algo. Sabe por quê?
porque eles já estavam sendo acusados de algo que não tinham feito. Nero, né? Ele juntou o útil ao agradável, né? Ele tocou o incêndio em Roma, já queria perseguir a igreja, ele usou o incêndio para acusar a igreja, né? Já estavam sendo acusados por não ter feito. Imagine se você falar, né? Ele estava falando, façam de tudo para que não venham falar de vocês, né? Principalmente os pagãos, né? Porque eles precisam ver, que está no contexto, né? A luz. Porque nós somos pedras vivas, que vão dar continuidade ao crescimento do reino. E às vezes o reino, ele vai crescer, né? As pessoas vão aceitar Cristo, porque você está sendo uma pedra viva. Porque às vezes naquele momento você se calou. Ou então naquele momento você falou uma palavra diferente, né? Você usou a palavra, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Nós estávamos falando um pouco sobre isso, acho que foi no domingo, né? Se tardio não falar, né, mano? Acho que você está comentando, né, o Diogo, né? Aí a gente fala muito, né? Fala algumas coisas, acaba falando mais, aí você ser mais prudente, né? Ouvir mais, para que no momento certo a gente possa exaltar o nome do Senhor. Pode falar, varão. Uhum. 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 Sim. Uhum. Sim. Exato. Vai ter uma consequência, né? Exatamente. Nós somos escravos, mas por nossa vontade mesmo, né? Exatamente, nossa escolha. Nós escolhemos, né, ser escravo de Cristo. Exato. Sim. Uhum. Você se alistou, né? Paulo fala para Timóteo, né? Você se alistou no exército de Cristo, né? Você agora pertence a Ele. Né? Ele vai dizer no 17, né? Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Ele vai falar, né? Como é que você vai respeitar um cara que está matando nós, né? Negócio difícil, né? Ser cristão pro mundo, por isso que é uma coisa de doido, né? Você é doido, se fosse eu, rapaz, esse cara aí tá... Se fosse comigo, esse cara tá... Mas é isso, né? Você tem que respeitar, né? Eles estão matando a gente, imagina, né? Um dia que eles se encontrassem, né? Com o Pedro, pô, Pedro, essa carta aqui, você pegou pesado, cara. Os caras estão matando a gente. Mataram meu filho aqui na minha frente, Pedro. Como é que eu vou respeitar um cara desse? É ser cristão, cara. É ser cristão. Como é que nós vamos respeitar? É ser cristão, não tem jeito, né? Ele vai dizer no 18 também, vocês empregados, sejam obedientes aos seus patrões. Ele vai usar nas versões aí, nessas versões que vocês estão, escravos, né? Ele vai usar o termo. Porque tinha escravos ainda, né? Alguns tinham senhores ainda, tá? Ainda tinham que trabalhar
para sobreviverem, né? Então, muitos ainda tinham escravos, sim. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que o tratam mal. Cara. Tinha patrão mal, né? Que humilhava os seus escravos, né? Não fazia o pagamento correto, porque pela lei eles trabalhavam no dia, tinha que receber no dia. Muitos já não estavam fazendo isso. E quer saber do que mais? Tinha patrão que era irmão em Cristo. Tinha patrão, tinha irmãos que tinham patrão como o irmão em Cristo como escravo, né? Tinha melhor condição. Lá em Tiago a gente viu isso aí. Então ele vai falar, né? Você só ser bonzinho com aquele que... É a mesma coisa falar, né? Amar quem te ama é fácil. Jesus, ele disse tudo. Jesus, se você pegar os ensinamentos de Cristo, os evangelhos, aí você vem para as cartas, é tudo aquilo que Jesus ensinou, na teoria e na prática. Tudo, tudo. Tudo que ele ensinou. Você vê, não desrespeitar a autoridade, Jesus não desrespeitou ninguém em momento algum. Jesus, ele apanhou, não revidou. Jesus não se justificou, não se explicou, não bateu boca. E eles estavam passando pelas mesmas coisas lá na frente. A igreja passava. Pode falar, senhor. Uhum. Sim. 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 Foi o que Estevão viu na hora que ele estava morrendo, né? Quando ele tomou as pedradas, ele olhou assim para o céu e falou: Senhor, tenha misericórdia, né? Não sabe o que estão fazendo, não. Esse povo não. Se eles soubessem o que estão fazendo, né? Mas ele não ora para que Deus venha pesar a mão. E nem deve ser nossa oração essa. Deus, castiga aquele cabra lá, aquele Satanás, sai daí. Não adianta, irmãos. Né? Não é. Sim. Exato. Nós não podemos amaldiçoar, né, as pessoas. Né? Não foi para isso que Jesus ele nos ensinou. Né? Não foi isso que Deus nos ensina na sua palavra. Então, tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente perde a cabeça realmente. Né? Não vamos ser perfeitos. Já é 9 horas, né? Não vamos ser perfeitos. Mas nós temos que fazer de tudo para que não venhamos envergonhar o nome do Senhor. Para que as pessoas, os pagãos que estão à nossa volta ali, falem: mas você não é da igreja? Você não está lá cultuando lá e tudo mais, e está fazendo isso aí? Às vezes a gente dá alguns espaços para as pessoas, né? E não dá para a gente falar assim, irmãos. Teve uma vez que eu ouvi isso, né? E eu falei: caramba. Teve um irmão que falou assim, irmão, né? Sei lá, ser irmão. Não é irmão, não é irmão. Ele falou assim: olha, não olha para a minha vida não, viu? O que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu estou falando aqui, mas não dá para fazer isso com o Senhor. Não dá para ser assim, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço com o Cristo. Porque o próprio Cristo, ele disse assim, nós acabamos de ler hoje, que ele é a pedra angular, nós somos as pedras vivas. Paulo, ele disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não disse assim para você ser perfeito como Cristo foi, mas era para tentar fazer aquilo que ele faria. E Cristo, ele deixou pronto na teoria e na prática, né? Na teoria, ele mostrava para eles assim: olha o que vai acontecer aqui, olha o que eu estou ensinando para vocês aqui. Lembra que ele usava parábolas, usava exemplos, né? Aquele exemplo da mulher a mulher adúltera, né? Que iam tirar pedra. Aí ele escreve lá no chão, né? Deuteronômio, né? Cadê o homem, né? Ele era para ser apedrejado primeiro. Então, Jesus, ele sempre agiu diferente. Ele sempre agiu diferente. Então, nós temos que tentar sermos assim. E não tem desculpa.
Porque para a igreja aqui o tempo era difícil. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando lá onde eu trabalho, lá, aquele cara lá, só Jesus. Eu olho, eu já falei que eu vou pegar ele, vai pegar ele. Cuidado, porque, aquele vizinho lá, nossa, não estou... Cuidado, irmãos, porque já está tão difícil falar de Jesus para as pessoas, né? E se eu falar assim, seria fácil chegar aqui e falar assim, irmão, não olha para mim não. Eu estou falando aqui, mas o que eu faço é outra história, eu vivo lá, então eu sou duas caras, então eu não me converti, só tomei o banho, né? Então, não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso que Paulo ensinou, não foi isso que Pedro estava ensinando para eles, não. Mas você não sabe o que eu passo lá no meu casamento, com a minha família, na minha casa lá, você não sabe. Deus sabe, não precisa todo mundo saber, Deus ele já sabe. E é que nem o Salvador falou, Ele é justiça. Ele é a justiça tem que ser dele, do jeito dele, ele que faz. De repente essa pessoa até se converte, né? E vira ser irmão em Cristo, e aí? Que nem o apóstolo Paulo, né? Quem imaginaria que aquele cara que matava cristão ia se tornar um apóstolo dos líderes da igreja? Então, temos que tomar cuidado. Depois, se Deus permitir, na semana que vem nós continuamos. Paramos no 18, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém mais? Iraildo? Tá quietinho hoje aí, valeu? Amém. Quem pode fazer uma oração para encerrar?